Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No bloco anterior, conversamos sobre a participação dos estudantes do curso de Ciência da Computação na maratona de programação que vai ter a sua final no mês de novembro, a nível nacional, e o Unifeso está participando em terceiro lugar. E também agora vamos conversar sobre práticas inovadoras no campo da educação, recebendo aqui o professor George Campista Cabral, do curso de Pedagogia, não é isso, professor? Isso. E a professora Maria Beatriz, também professora do curso de Pedagogia do Unifeso. Sejam muito bem-vindos, professora Maria Beatriz, professor George. Muito obrigada. Eu queria que a gente começasse a nossa conversa falando dessa questão da tecnologia na educação. Como que fica o papel do professor? Bom, com o tempo, né, a gente começa a perceber uma coisa simples, né, no nosso dia a dia, como as coisas mudam. Não seria diferente na sala de aula e não seria diferente para a escola. A questão é que hoje o professor ele tem outras funções, outras tarefas, e a gente percebe que ele ainda mais necessita entender esse novo tempo para conseguir dialogar com esse aluno que é diferente do aluno que nós fomos um dia, justamente porque muita coisa mudou e isso se reflete dentro da sala de aula. E como que vocês avaliam, né, o papel da escola acompanhando? A escola está conseguindo dar conta dessas inovações tecnológicas? Algumas estão a caminho, mas no sentido de colocar um computador na sala de aula, colocar um data show numa sala de aula, isso estar inserido nesse tempo, né, da tecnologia digital? Não, necessariamente não, porque muitas escolas têm estrutura, têm o equipamento, têm a logística, mas não se apropriou devidamente de toda essa logística para falar do mesmo modo que esse jovem, né? Usar essa linguagem que esse jovem utiliza hoje. Então é mais do que o equipamento, mas se apropriar de uma nova linguagem para se aproximar desse aluno. E na prática, né? O que isso significa em termos de atividades? O que significa dentro dessa essa apropriação da tecnologia dentro da sala de aula? Quer dizer, o que o professor pode fazer? Alguns exemplos vocês podem trazer para a gente? Eu uso muito celular, que é um grande vilão, né? As pessoas demonizam o celular. Uma atividade simples, eu sou professor de língua portuguesa e trabalho com produção textual, redação. Em alguns momentos das aulas, a gente discute um tema e, a partir do celular, eles fazem algumas pesquisas de dados, informações, estatística a respeito desse determinado tema, e aí a gente abre um grupo maior para a discussão do que eles conseguiram identificar fazendo essas pesquisas. Óbvio, não é o tempo inteiro que você utiliza o celular, mas sim, ele pode ser um instrumento a favor do professor e justamente um elemento para se aproximar desse aluno, porque o celular é quase uma extensão do corpo. Então, esse aluno utiliza o celular como se fosse algo muito natural, muito espontâneo. E a linguagem, através desse celular, entre eles, entre aquele grupo de jovens, de adolescentes, se o professor se apropriar dessa ferramenta, vamos dizer assim, é um passo que ele dá nessa aproximação com esse jovem. E sim, é possível trabalhar com celular em sala de aula. Uhum. Eu acho que tem um aspecto também, complementando a fala do George, contribuindo, né, que é a possibilidade da autoria do aluno, né, porque a tecnologia ela traz um potencial de criar, né, e criando, o aluno ele se sente autor do processo, né. Então, um exemplo, por exemplo, usar blogs que os próprios alunos possam criar,
né? Apresentações que os próprios alunos possam criar, filmagens, pequenos vídeos, utilizar o YouTube, por exemplo, para divulgar, né, filmes e pequenos vídeos criados pelos alunos no contexto da sala de aula. Então, esse aspecto que a gente chama de empoderamento, né? Quer dizer, o aluno ter o poder de ser o autor, né, das estratégias e dos trabalhos construídos em sala de aula, né? Então, acho que é um aspecto interessante. Sim. Que a tecnologia favorece e muito, né? E tem também a questão mesmo da própria relação com essa ferramenta, né? Pelo que eu estou percebendo um pouco na fala de vocês, é muito mais educar o aluno para ele entender que aquela ferramenta, aquele celular, aquele tablet, aquele computador, ele pode servir como uma ferramenta de aprendizagem. Uhum. É um pouco por aí. Sim, sim. Agora, os brasileiros acabam usando, né, essas tecnologias muito mais para o entretenimento, né? E acabam usando pouco para a questão da ferramenta de aprendizagem, como uma ferramenta de aprendizagem. Vocês acham que, comparando o caso da escola brasileira com outras escolas, né, fora do país e tal, como é que vocês estão percebendo, avaliando esse contexto? Na verdade, em relação apenas à escola, em relação a nós mesmos, né, no nosso dia a dia, como a rede social ganhou um destaque, uma importância na vida das pessoas, né, dizer um pouco de si mesmo naquela página. Na educação, agora propriamente falando, nós temos alguns exemplos em várias escolas de professores que utilizam o próprio Facebook para inserção de alguns materiais, porque os alunos acessam primeiramente o Facebook, mas utiliza-se exatamente essa página para a aproximação ao aluno, mais uma vez lembrando essa questão da linguagem, né? E a partir desse interesse que essas pessoas, os alunos, enfim, nós temos pela rede social, em acesso a essa página, a informação trabalhada de uma outra maneira dentro desse espaço, ela consegue alcançar essas pessoas, justamente porque transita nesse espaço comum, nesse espaço que é muito conhecido dessas pessoas. Agora, como que fica a questão, por exemplo, da quantidade do conhecimento, né? Porque, no caso, a rede social, o Facebook, né, e outras redes sociais, o LinkedIn, que é a rede profissional, o Instagram, que está crescendo e tudo mais. Enfim, existe aquela coisa da comunicação muito imediata, né? Existe uma solicitação constante que essas tecnologias fazem à pessoa portadora daquele dispositivo, do celular, do tablet, etc., mas essa informação, muitas vezes, ela acaba, para conseguir chegar na pessoa, ela acaba sendo muito superficial, né? Como que fica a questão de você conseguir, como professor, trabalhar em profundidade certos conteúdos com o estudante numa plataforma que, na verdade, tem um formato que favorece a questão da velocidade? Eu acho que esse novo papel, você havia perguntado anteriormente, o professor é intermediador. Ele precisa orientar, facilitar, trocar, dialogar, justamente para que esse estudante possa perceber de uma outra maneira esses dispositivos, um aplicativo, um programa, o próprio celular. Ou seja, é nessa troca entre a experiência do professor, as informações que o docente possui em determinados aspectos, em determinadas áreas, e o conhecimento que o aluno tem a partir das suas vivências, do conhecimento que ele tem a partir desse novo tempo. Então, é essa troca de informação que vai possibilitar um entendimento melhor, o uso dessas tecnologias. Então, o professor tem um papel, acho que mais importante ainda do que já teve, de facilitar, né, de intermediar com que esse aluno consiga perceber a potencialidade que nós temos em mãos. Eu estava falando exatamente isso na aula hoje de manhã, com os meninos do ensino médio. Eu peguei um celular,
levantei, eu peguei o celular de uma das meninas para exemplificar uma questão, aí mostrei para eles, olha, vocês têm uma biblioteca na mão de vocês. Vocês têm acesso quase que ilimitado na palma da sua mão. Eu, nos anos 80, usava a biblioteca e muitas vezes eu tinha que ficar preso naquele espaço porque alguns livros não podiam ser retirados. Então nós ficávamos, às vezes, 2, 3 horas lendo um livro, ele não podia sair dali e eu precisava terminar um trabalho, uma pesquisa ali. Hoje não. Hoje você pode fazer isso em qualquer lugar e no momento em que você quiser. Então, qual é o meu papel? Eu preciso facilitar e intermediar essa relação que ele tem com determinados livros, determinados autores, determinadas áreas, determinados assuntos, e a partir do que ele for procurando, pesquisando, percebendo, novamente trazer à sala e trocar comigo e com os outros colegas. Tem funcionado, né, em várias atividades que são realizadas na escola. E no caso do ensino superior, professora Beatriz, que o professor Jorge trouxe essa questão no ensino médio que tem esse vigor, né, essa juventude muito pujante. No caso do ensino superior, como que você vê? Então, eu queria voltar um pouquinho no tempo, né, porque algumas décadas atrás, quando a internet começou a se difundir no Brasil, na década de 90, a gente tinha uma discussão no campo da formação de professores que a gente acreditava que os novos professores, né, crianças e jovens que se criaram, né, com a tecnologia, com o computador em casa, com o smartphone, com acesso à internet, ainda que naquela época um pouco mais restrito, a gente acreditava que esses professores, essas crianças e adolescentes que se tornassem professores, né, trariam essa experiência do uso da tecnologia para a sua prática enquanto professores. E, na verdade, agora, sei lá, 20, 25 anos depois, a gente vê que, na verdade, isso não aconteceu. E não aconteceu por quê? Exatamente porque esses jovens são usuários, como nós todos na nossa vida, somos usuários da tecnologia. Então, nós colocamos a tecnologia na nossa vida dentro do nosso interesse, né? E esse não é o interesse do jovem, por exemplo, pesquisar práticas pedagógicas com a tecnologia, né? Então, o que acontece? Essa formação ela tem que estar lá, na formação do professor. Essa discussão do uso da tecnologia na sala de aula, desse papel mediador que o George se referia, né, que o professor hoje tem, né, ele tem esse papel de ir orientando seus alunos quanto às fontes que são confiáveis, né, para evitar esse tipo de coisa que você está trazendo e que realmente na rede social acontece, né, a superficialidade, né, das informações que transitam, né. Então, na verdade, a gente tem a certeza hoje, né, a gente, que eu digo assim, as pessoas que militam na formação de professores, a gente tem a certeza que o curso de formação de professores tem que ser permeado por essa discussão, né, de educação e tecnologia, né. E, nesse sentido, é fundamental que o currículo, né, e que as práticas pedagógicas de formação do professor, aquilo que é ensinado e vivido, né, pelos alunos na formação de professores, seja perpassado por essa discussão, né. Agora, um dos diferenciais, né, que o curso de pedagogia do Unifeso vem trazendo é essa preocupação com o desenvolvimento de práticas inovadoras, né, com essa inclusão da discussão da tecnologia. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como que essa questão é trabalhada, dessem mais detalhes sobre esse funcionamento. No curso de pedagogia nós temos os grupos de estudos independentes, né? Exatamente, o livro fala um pouco dessa experiência desses grupos. Seu livro, de né? Estudos. Tá aqui, a gente vai, daqui a pouquinho vou te perguntar também sobre o livro, né? Formação docente, práticas inovadoras, não é isso? Isso. Exatamente o que é feito, está sendo relatado no livro, são algumas experiências de vários professores do curso aplicando algumas práticas que são diferenciadas, como a maneira do professor estar em sala, a forma como ele vai conduzir, ministrar uma aula. No meu caso específico, como a gente está falando de tecnologia, e parece uma grande bobagem falar isso, mas muitas pessoas não utilizam, não exploram o que o Office pode oferecer. Muitas pessoas não sabem utilizar o Word, por exemplo.
Parece uma coisa Ou banal. sabem usar uma parte, né? Sim, sim. Não, os jovens mesmo. Às É, vezes os jovens mesmo, surpreende, a gente que surpreende. A gente É. pede um trabalho formatado no Word, as perguntas que eles trazem são muito elementares. Então, daí a gente vê que o uso, né, ele na verdade só atende a necessidades pessoais, ele não é um uso que... É muito que mais vai... para diversão, né? Ou interesse mesmo, Ou né? interesses pessoais, né? E aí, uma das práticas é exatamente mostrar ao futuro professor como utilizar esse recurso, né, explorar esse recurso em sala de aula, também para o seu planejamento, para a sua organização. E como a Bia comentou, a gente acha que o jovem vai dominar todos os programas, todos os aplicativos, e não é uma verdade. Exatamente é a questão do interesse. Como na vida, né? A gente busca aquilo que nos dá inicialmente prazer, né? Uma atenção, e o jovem não seria diferente. E aí, qual é a intenção desses grupos de estudos independentes, dessa prática inovadora? Mostrar que é possível fazer coisas diferentes, sim, e utilizar a tecnologia, no caso específico do GEI, Recursos Tecnológicos e Práticas Pedagógicas, de formar um professor, um Unifeso, saindo do curso de pedagogia, preparado, sabendo utilizar um computador, utilizar determinados programas e explorar esses programas para ser um bom profissional e trabalhar muito bem com os alunos em sala de aula. Eu acho que tem também uma outra questão importante no currículo do curso de Pedagogia do Unifeso, nessa direção, que é o fato de termos disciplinas online, né? Sim. Então, isso foi inserido no currículo há 10 anos, né? E esse ambiente virtual, ele não só inicia uma formação, né, para a educação à distância, porque é uma vivência, né, de um ambiente virtual de aprendizagem, quer dizer, de uma sala de aula virtual, mas também essa experiência de ter disciplinas online demanda dos nossos alunos, né, daquelas pessoas que vão se formar professores lá no curso de Pedagogia do Unifeso, que elas desenvolvam outras competências relacionadas à tecnologia, né? Porque para você utilizar um ambiente virtual, você precisa saber usar a internet, navegar na internet, você precisa saber montar arquivos, né, digitalizados, né, PowerPoint, Word, você precisa saber fazer pesquisas, né? Então, essa vivência no ambiente virtual promove o que a gente costuma chamar de uma inclusão digital, né? Então, às vezes, a gente tem alunos, a gente até tem isso registrado, tem pesquisa que próprios alunos do curso fizeram, tem dissertação de mestrado de professor que abordou isso, que a gente vê a mudança do perfil da relação do aluno com a tecnologia, do início para o final do curso. Quer dizer, ele entra analógico e sai digital. Em alguns casos, sim. Em outros, já usuário da tecnologia, mas não com algumas competências, né? Por exemplo, conseguir consultar uma base de dados da CAPES, do CNPq, né? Conseguir fazer uma pesquisa de um artigo científico, né? Essas são questões que, como o curso tem um laboratório de informática, os professores têm essa prática também, de uma maneira geral, né? De iniciar e de utilizar mesmo os recursos no sentido de tornar a formação deles uma formação de maior qualidade, né? E contextualizado no mundo que eles vivem, né? Sim. Complementando a resposta do George, aquilo que ele comentou do livro, esses grupos de estudos independentes que o trabalho gerou esses artigos, eles são também abertos a quem tem interesse nas temáticas para serem frequentados como curso de extensão. Então, quem tiver interesse pode procurar a coordenação do curso de pedagogia, sim, né? E se inscrever no início de cada semestre e cursar esses grupos de estudo como um curso de extensão. Não precisa de nenhum pré-requisito? Não. O pré-requisito é só o interesse na temática. Bacana, muito legal. Agora eu queria realmente mostrar para vocês que estão em casa o livro Formação Docente e Práticas Inovadoras, que pelo que eu estou vendo aqui, é um trabalho coletivo, né, organizado pelo professor
Jorge Campista Cabral, mas também com a participação de outros professores, né? Tem aqui a professora Carla Cunto, a professora Cristina Grigorovski, Gisele Faisal, Catiúcia Vargas, Líria Gonçalves, Luiz Antônio Pereira, que também assina como um dos organizadores, a própria professora Maria Terezinha Espinosa, que é a coordenadora do curso de Pedagogia do Unifeso, professor Rogério Noboa. Como que foi a experiência dessa publicação? Essa publicação é resultado de um trabalho bastante complexo, né? Reunir todas essas pessoas com todas as suas experiências em relação a essa formação, essa prática inovadora. Nós temos exemplos aí de pedagogia hospitalar, a pedagogia ligada à questão ambiental, a questão da tecnologia. Então, nós temos aí várias experiências dos colegas do curso de pedagogia apontando algumas maneiras, alguns caminhos para essa prática docente, para esse perfil desse professor, esse papel desse professor que você perguntou no início da nossa conversa, né? Essa experiência foi muito prazerosa, foi muito bom realizar, concretizar esse livro, fruto de um trabalho assim, de muita dedicação de todos os professores, que relatam em seus artigos, nas suas páginas, exatamente o que é possível fazer pela educação, o que é possível fazer para que esse profissional saia cada vez mais capacitado, humano, capacitado, que ele tenha técnica, mas que ele não deixe o seu coração, né? Não deixe o seu lado humano de lado, mas que saia um profissional pleno. Então nós temos experiências que motivaram vários alunos, transformaram vários alunos e possibilitaram a esses mesmos alunos enxergarem a educação de uma forma diferente, a pedagogia de uma forma diferente e o papel do professor também. Ah, professor, é mais do que eu pensei. Bacana. E quem quiser adquirir o livro, ele tem só na versão impressa, ele tem online também? Por enquanto, só na versão impressa, né? A gente ainda está estudando a possibilidade de como disponibilizar esse material, porque está tudo ainda muito recente, né? Mas alguns exemplares já estão à disposição na livraria da faculdade. Perfeito. Gente, eu quero agradecer muito pela participação de vocês no nosso Obrigado. Programa. Parabéns pela organização do livro. Sucesso, né, nessa caminhada, né, com as práticas inovadoras que, né, as alunas realmente, os alunos tenham a melhor possibilidade de aprendizagem dessas metodologias. Muito obrigada. Obrigado. E vamos ficando por aqui. Quero lembrar para você que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você assiste na Diário TV, no nosso canal no YouTube e também pela rede social Facebook. Até semana que vem.